A seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 e fez a sua pior campanha da história em Copas do Mundo, sendo eliminado nas oitavas para uma seleção que nem é isso tudo que é a norueguesa. Eu acredito que se a seleção brasileira tivesse pegado a Costa do Marfim, que é mais time sim do que a Noruega, poderíamos ter perdido pior ainda. Mas não resta ficar se lamentando pelo que aconteceu. Agora o foco tem que ser no futuro, na Copa de 2030. E um erro que a seleção brasileira não pode cometer é novamente deixar para se preparar, faltando somente 10 meses, ficar trocando de técnico. Se é o Ancelotti que vai ser o técnico para a seleção em 2030, que mantenham ele até o final do ciclo. E que a torcida do Brasil entenda, a forma de jogar do Ancelotti não é aquela forma com marcação alta, com a seleção brasileira tendo a posse de bola o tempo todo, com a seleção sendo a protagonista. A forma do Ancelotti de jogar muitas vezes vai ser baixando o bloco, utilizando espaço às costas da defesa adversária. E na hora que o Ancelotti foi contratado, todo mundo já sabia isso, ou era para saber. Mas no vídeo de hoje não vamos falar sobre isso, e sim vislumbrar uma possível seleção brasileira para a Copa de 2030, renovando vários jogadores. Tem muitos jogadores que já estão com a idade avançada e ontem terminaram a sua participação em Copas pela seleção brasileira. E chegou o momento de dar oportunidade para jogadores mais jovens que estarão mais prontos e mais maduros em 2030. Mas também precisamos lembrar que nesse período de 4 anos, muitas promessas vão surgir, muitos jogadores novos vão surgir, então isso é somente um esboço, vai ter muito jogador bom surgindo nesses 4 anos. E eu também vou te falar qual carência a seleção brasileira mais precisa atacar. Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí e vem comigo. E essa é uma provável seleção brasileira para a Copa de 2030, com os jogadores mais promissores que nós temos atualmente e mantendo também alguns jogadores que estarão mais experientes na próxima Copa. Temos que ter uma coisa em mente, não é porque essa seleção brasileira foi eliminada agora que para a Copa de 2030 não serve ninguém. Todo mundo que jogou nessa Copa não pode jogar a próxima. Não, cara, muitos jogadores ainda vão amadurecer nesse período e estarão muito mais prontos, talvez vivendo seu auge físico e técnico para a próxima Copa do Mundo. Vamos começar por goleiro. A seleção brasileira, no momento, não tem um goleiro de confiança. Tem o Alisson, que é um dos melhores goleiros da história da Premier League, que é um goleiro que fez um bom jogo sim diante da Noruega, só você pegar para analisar que ele fez pelo menos umas 2 boas defesas difíceis. Então assim, o Alisson na próxima Copa deve estar com 37 anos de idade. Visando a longevidade que os goleiros têm atualmente, pode ser que ele esteja assim disponível e ainda jogando em alto nível para uma próxima Copa para brigar por uma vaga de titular. Mas é algo assim difícil de a gente prever, né? São 4 anos à frente. Pode ser que o Alisson não esteja mais no mesmo nível. E nesse período vão surgir goleiros para brigarem também por essa vaga de titular. Eu só não vejo assim no momento ninguém que me passe segurança para ser o camisa número 1 da seleção brasileira. Então é uma posição que está muito em aberto. E se você tiver ideia de algum goleiro que possa ser promissor para um futuro, comenta aí embaixo. Mas eu vejo muitos goleiros até que tem uma boa qualidade, mas que precisam ainda se provar mais. Na lateral direita, aqui vamos falar sobre a maior carência da seleção brasileira. Na verdade, nas duas laterais. Mas eu enxergo uma carência absurda na lateral direita. Eu acredito que para a Copa de 2030 teremos ainda o Wesley jogando em alto nível. Tomara que ele não se machuque. Não é um espetáculo, o Wesley não é o melhor lateral direito do mundo, mas é um lateral ofensivo. É um lateral que tem ultrapassagem, é um lateral que ajuda o ponta. É um lateral que te dá alternativa, que dá essa alternativa para o técnico, de ter jogadores ofensivos pelo lado do campo, e não somente um Danilo preso ali na marcação, que é um zagueiro improvisado de lateral. E para a próxima Copa, eu acredito que o Danilo não tem chance, né? É um jogador que já tem uma idade mais avançada. Então, para lateral direito, eu só consegui pensar no nome do Wesley, mas é provável e tomara que surjam outras opções durante esses 4 anos de jogadores que se apresentem para brigar por vaga aqui também. Na dupla de zaga, eu vejo um nome muito interessante, que é do jovem Vitor Reis, Manchester City e tudo mais.
Jogador revelado pelo Palmeiras, jogador muito promissor, zagueiro de 1,86 m de altura, tem boa qualidade técnica para sair jogando, e eu ainda vejo o Marquinhos com algum potencial sim de jogar a próxima Copa. Ele tem 32 anos de idade, não vai chegar tão velho para a próxima Copa do Mundo, pode ser que seja uma opção para ser um cara mais experiente e estar ali no grupo. É difícil a gente prever qual que vai ser o nível dele daqui a 4 anos. Mas o Marquinhos é um grande zagueiro, só que na seleção muitas vezes deixa também a desejar. Mas o Vitor Reis é um cara que eu vejo potencial para na próxima Copa estar mais firme, mais experiente, talvez para ser testado e ser convocado. Assim como na lateral direita, eu acredito que vão surgir outras opções no decorrer do tempo também. Pelo lado esquerdo, Gabriel Magalhães ainda tem uma excelente idade, vai estar jovem ainda para a próxima Copa do Mundo. É um jogador que tem boa qualidade. Assim, foi atropelado pelo Haaland, mas não tem muito o que fazer. O Haaland hoje é o centroavante mais goleador que a gente tem no mundo, é difícil de marcar ele. E um cara que eu vejo que merece ser mais testado, que é jovem, é o Murilo, do Nottingham Forest. É um zagueiro de muita imposição física, muita qualidade técnica. As pessoas criticam às vezes sem assistir um jogo sequer do Murilo. Ele foi mal naquela partida contra a Argentina, mas toda a seleção brasileira foi mal. E aquele jogo foi necessário para queimar o Murilo para sempre. Eu acho que é um cara que para o próximo ciclo merece ser mais testado como um zagueiro aqui pelo lado esquerdo da seleção brasileira. E aí fica Murilo, por exemplo, e Gabriel Magalhães. Mas vão surgir outras opções, eu tenho certeza disso. Outro zagueiro jovem e promissor é o Robert Renan, que hoje é o zagueiro do Vasco. Ele tem 22 anos de idade somente, pode amadurecer bastante e pode também ganhar oportunidade em algum momento. Zagueiro de muita qualidade técnica. Eu acho que no momento que o Robert Renan conseguir ficar mais forte nos duelos físicos, ele vai ser um zagueiro completo também para ser testado no próximo ciclo da seleção brasileira. Na lateral esquerda eu vejo hoje duas opções. O Kaique Bruno, que surgiu muito bem no Cruzeiro, foi vendido agora para o Como da Itália. Precisamos ver como é que vai ser o desempenho dele no futebol europeu. Mas é um jogador de bastante qualidade, um jogador ofensivo, equilibrado. E também vejo como uma grande opção o Cuiabano. Porque o Cuiabano ele tem uma característica muito especial comparada a outros laterais esquerdos que a gente tem como brasileiros. O Cuiabano ele é um cara extremamente ofensivo. Ele é um jogador de muita força física e ele tem no DNA dele marcar gols. O Cuiabano ele é goleador. Ele tem aquele perfume que a bola gosta. Apesar de ser lateral esquerdo, ele é um cara que faz muito gol. Interessante que o Cuiabano ele faz um movimento que talvez poderia ter sido útil para a seleção nessa Copa do Mundo, de ter essa ousadia para atacar, de ter força, de ter velocidade, mas de jogar nesse meio espaço aqui por dentro. É uma dificuldade que muitos laterais da seleção brasileira têm, de se tornar um lateral por dentro. O Wesley da amplitude, o Douglas Santos tentou jogar por dentro, mas não tem essa característica. Já o Cuiabano ele ataca aqui que nem um trator, cara. É um jogador que talvez fez falta já nessa Copa do Mundo, que não foi convocado. Ele até fez bons jogos do Cuiabano, mas ele teve alguns problemas de lesão. Mas ele é um cara muito jovem e que eu vejo com capacidade para o próximo ciclo da seleção brasileira. Agora falando sobre o meio de campo. Eu vou abrir aqui falando sobre o primeiro volante, porque eu acho que de fato foi a última Copa do Casemiro, agora de vez, e também acredito que o Fabinho não vai estar disponível em alto nível para a próxima Copa do Mundo. Então temos aqui o João Gomes como essa opção de primeiro volante, temos também aqui o André, eu coloquei nessa opção aqui no banco de reservas, mas tem o André como opção também. Os dois estavam jogando no Wolverhampton, o André revelado pelo Fluminense e o João Gomes revelado pelo Flamengo, são dois caras de muita qualidade, os dois têm 24 anos de idade, 23, 24 anos de idade, então são jogadores para entrarem no radar para o próximo ciclo da seleção, para essa função de primeiro homem de meio de campo. Eu coloquei também aqui o Andrei Santos, que faz primeiro, mas que também faz segundo volante. É um jogador que não foi para essa Copa, foi convocado várias vezes, mas assim, é um jogador promissor, cara. É um jogador que tá rodando em alguns clubes grandes do futebol europeu. Eu acredito que o Andrei tem muita capacidade de jogar a próxima Copa do Mundo, de estar muito mais maduro. Falando sobre segundo volante, também aqui camisa 8, o Bruno Guimarães não é um jogador para você jogar fora. O Bruno Guimarães fez uma ótima Copa do Mundo, só que o problema é que ele perdeu o pênalti. E ele pode ficar marcado por isso. Tomara que não, tomara que ele consiga superar, porque o Bruno Guimarães é um jogador muito importante para a seleção brasileira. Eu vejo ele com capacidade para daqui a 4 anos estar assumindo um protagonismo maior. É um jogador disputado por clubes gigantes do futebol europeu.
Eu também coloquei aqui o Danilo, hoje do Botafogo, como essa opção. Danilo Santos tem 25 anos, daqui a pouco, eu acho que é 25 anos que o Danilo Santos tem, 24, 25, 23 anos, algo assim do tipo, mas ele tem também potencial para crescer demais. É um jogador de muita qualidade que eu acompanho de perto aqui no futebol carioca, talvez merecesse mais oportunidades nessa Copa. Falando sobre também essa posição de volante barra meia, né? A gente tem aqui o Breno Bidon, que é uma opção para se tornar um volante futuro da seleção brasileira. Algo que talvez é preocupante, que a gente não tem tantos camisas 10 à profusão. Aquele meia organizador de fato, e pode acabar forçando a gente a jogar com 3 volantes, mas com volantes com qualidade de meias. E eu vejo o Breno Bidon como esse jogador, o Bidon do Corinthians, os jogos que eu vejo dele do Corinthians, é um rapaz de muita qualidade. Eu acho que ele precisa ainda evoluir fisicamente, mas ele tem muita qualidade técnica. Eu coloquei o Rodrigo hoje do Real Madrid, que eu acredito que vai estar mais pronto para o próximo ciclo, infelizmente se machucou nessa Copa. E temos algumas opções, o Bitelo, o Evander, que são jogadores que estão muito bem nas suas ligas, na Liga Russa e na Liga dos Estados Unidos, no caso o Evander, mas que precisam se provar em ligas mais fortes, ou na Europa, ou até mesmo aqui no Brasil, mas são jogadores de qualidade. Quem já viu ele jogar sabe o que eu tô falando, só não são espetaculares, mas tem qualidade sim. Só que às vezes estão um pouco escondidos, né? Mas eu vejo esses caras com bastante potencial. Falando sobre os jogadores de frente, aqui o Vinícius Júnior vai ter 30 anos na próxima Copa do Mundo, vai estar mais maduro, tomara seja um jogador mais maduro. O Martinelli ainda tem idade para a próxima Copa, também ainda é jovem. A ponta pelo lado direito, eu vejo o Ryan crescendo demais, é um jogador que foi bem nessa Copa do Mundo, não foi espetacular, mas foi bem nessa Copa na medida do possível, tem 19 anos de idade o Ryan. Pra vocês terem ideia do tamanho feito que teve o Ryan, então ele é jogador para o próximo ciclo, acredito que ele vai crescer muito na Europa. O Antony, que é um jogador que atualmente atua no Real Betis, eu acho que ele pode ter mais oportunidades também para o próximo ciclo. O Estevão com certeza vai ter todas as oportunidades, eu vejo o Estevão podendo assumir um protagonismo. Eu acredito que o Estevão é um ponta direita, mas que ele tem capacidade também para jogar como um camisa 10, é questão de adaptação, do que o técnico vai querer para ele, mas ele tem muita qualidade técnica, tem um controle de bola refinado, o Estevão. Então ele é um jogador que talvez assuma o protagonismo da seleção brasileira para o próximo ciclo. O Ryan, o Estevão com o Vinícius Júnior mais pronto, esses caras vão estar 4 anos mais velhos, eles vão estar muito mais prontos na próxima Copa do Mundo, muito mais experientes, mais fortes fisicamente do que estiveram nessa. E eu também coloco o Luiz Henrique, que hoje tem 25 anos, deve estar ali com 29 anos para a próxima Copa do Mundo. É mais um cara que, dependendo de onde ele vai jogar, eu acho que ele precisa sair do Zenit desse mercado russo, assim como o Bitelo, para ele ser mais visto. Mas é um jogador de muito talento também para brigar por posição na seleção brasileira. Com certeza é jogador para a gente observar também para o próximo ciclo. E aí, falando sobre centroavante, o João Pedro foi injustiçado, eu acho que ele deveria estar na Copa do Mundo. É um jogador que entrou no Mundial de Clubes dos times que teve e fez chover com a camisa do Chelsea, decidiu aquele Mundial pro Chelsea. Não foi convocado, acontece, é futebol, é escolha do técnico, mas o João Pedro é um jogador que eu sempre gostei demais, desde os tempos dele surgindo no Fluminense, eu sempre vi muito potencial no futebol do João Pedro. Endrick com certeza estará aí para o próximo ciclo, tomara que não se deixe abalar pelo gol perdido nessa última Copa do Mundo. E o Matheus Cunha também é jogador para o próximo ciclo. O Matheus Cunha fez uma boa Copa do Mundo, cara. Vamos tentar demonizar vários jogadores dessa seleção, mas alguns foram bem, outros foram mais abaixo. Mas eu acho que o grupo como um todo não conseguiu render. E eu coloquei aqui como essas opções o Evander, o Bitelo, o Alan do Palmeiras. É um jogador que eu gosto bastante e acho que vai brigar por posição no próximo ciclo, só que a gente percebe o Brasil produzindo muitos pontas e poucos jogadores de meio de fato, poucos laterais. Eu acho que é algo para trabalhar já desde as categorias de base. Botei aqui o Luiz Henrique, o Paquetá ainda vai ter idade para a próxima Copa do Mundo, não sei como é que ele vai estar. E para centroavante eu também deixo aqui como grande observação o Igor Jesus. Eu gosto muito do futebol do Igor Jesus. Eu vi ele de perto aqui no Botafogo, é muito bom o centroavante o Igor Jesus, faz essa função de um centroavante mais móvel. O Igor Jesus está jogando bem no Nottingham Forest também, e eu coloquei aqui também como observação o André. Nesse período vão surgir várias opções, tem várias opções, mas de vários jogadores que vão precisar se provar que merecem vestir a camisa da seleção. Mas eu também quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Mantenha o Ancelotti, porque se for para trocar tem que ser agora. Mantenha o Ancelotti, acredita no trabalho dele, vai até o fim para a próxima Copa do Mundo, ou vocês veem outro técnico com capacidade para assumir a seleção brasileira. Comenta aí embaixo.